Você pode fazer uso das questões no seu estudo de três maneiras diversas, tá? A primeira maneira que você pode utilizar é aplicando o que nós chamamos de estudo reverso. Como é que funciona o estudo reverso? Você vai primeiramente estudar por questões e depois você vai para a teoria. Isso funciona muito bem quando você vai estudar um conteúdo muito teórico. Já quando é um conteúdo prático, como cálculos, não é muito legal utilizar as questões, esse método de estudo reverso, porque você, na verdade, vai terminar chutando. E a intenção não é chutar a resposta. É que você, pelo conceito da questão, pelo seu senso comum até, se é um conteúdo que você não conhece ainda, você começar a entender o que de fato se trata daquele assunto e como você poderia respondê-lo sem ainda conhecer a teoria, né? Mas ele não vai ficar perdido no espaço, esse estudo reverso. Você vai estudar pela questão, né? Você vai responder as questões com o que você sabe, e mesmo que você não saiba nada, você vai tentar responder as questões, mas a intenção é não chutar, certo? Na verdade vai ser um chute, só que vai ser um chute sem intenção de chutar. É meio paradoxal, mas é assim que funciona o estudo reverso. Você vai tentar responder com o seu conhecimento. Quando você responder aquelas questões, uma bateria, digamos, de 30 questões, por exemplo, depois de responder essa bateria de questões, você vai para estudar a teoria. Você vai ver como é interessante que na teoria, e outra coisa, quando responder a questão, você tem que na mesma hora já olhar a resposta. Respondeu, olhou a resposta. Respondeu, olhou as respostas. Quando você for para a teoria, vai ser interessante que você, quando começar a ler ou assistir, ler o texto ou assistir a videoaula, você vai saber exatamente no momento que aquele ponto daquela questão foi tratado naquela aula. E você vai marcar, você vai anotar como é importante, você vai trazer o conceito para o seu caderno que você está resumindo, ou você vai, quando eu falo resumindo, não necessariamente é resumir escrevendo um texto, pode ser um mapa mental, pode ser em tópicos, pode ser em esquema, ou pode ser marcando se o material for em PDF ou um texto escrito. Feito isso, você vai ter a tendência é que você saiba o que focar, é que você já vai estudar a teoria sabendo de fato o que cai em questão, o que cai nas provas, tá? A segunda maneira de você usar a questão na sua preparação é você responder questão logo após estudar a teoria, né? Como eu falei no vídeo anterior, essa metodologia de responder logo após estudar a teoria vai trazer um bom feedback para você, vai trazer uma boa, como é que eu posso dizer, uma boa resposta, né? Um estímulo positivo para você criar o hábito de estudar. E outra coisa importante ainda em responder questões após, né? Responder questões após o estudo e imediatamente após o estudo, é porque aqui o objetivo não é se testar, aqui o objetivo ainda é você estar no processo de aprendizagem, você vai estar afinando o seu aprendizado, você vai estar melhorando o seu aprendizado naquele momento imediatamente após. Essa é uma técnica excelente. Se você, dessas técnicas que eu vou dizer, se você tivesse que escolher uma, escolha essa, responder questões. Se você puder só escolher uma, na verdade você pode escolher mais, né? Então escolha, se fosse para escolher, escolha essa, de responder questões imediatamente após a teoria. Por quê? Porque aí você vai estar, além de dando esse feedback bom e positivo para você, você vai estar afinando o seu estudo, você vai estar melhorando o seu processo de captação de informações do conteúdo estudado. E a terceira forma, né, é responder questões muito depois de ter estudado a teoria, como uma forma já de se testar. Aí você pode usar de duas maneiras diferentes. Essa terceira opção você pode usar de duas maneiras diferentes. Você pode aplicar ela, digamos, você vai selecionar, vai nesse site de questão, né, e seleciona, bota um filtro lá só de questões de vacina, por exemplo, ou só de questão de acentuação no português, e você vai responder só questões sobre aquele conteúdo que você já estudou dias atrás. Aí você vai se testar e você vai ver como de fato está sua porcentagem de acertos, mas só de um determinado conteúdo e de um determinado assunto. E a outra forma que é bem desafiadora, né, é você passar a fazer simulados. Né? Esse site também de questão, eles geram simulados. Aí o simulado vem com tudo que você quiser botar nele. No site de questão, por exemplo, você pode colocar lá simulado só de português e vai montar um simulado só de questões em português. Português e raciocínio lógico, ele monta dos dois. Enfim, você vai montar um simulado com o que cai na sua prova, com o que pode vir cair na sua prova, e o sistema vai montar esse simulado sozinho. E também existem muitos cursos e cursinhos que disponibilizam alguns simulados. Você vai
Essa é a forma desafiadora também de usar questões. Na minha opinião, o que vale mais a pena desses 3 métodos? Se você quiser utilizar os 3 métodos, beleza, dá certo. Mas se você não tiver um tempo muito disponível para fazer isso, recomendo você utilizar o método 2, que é responder questões imediatamente após terminar a teoria. E o método 3, na etapa, se não dá para fazer o simulado, pelo menos responder por blocos de conteúdo. Muito depois de já ter estudado a teoria, certo? Aqui nós estamos falando sobre responder questão e não sobre necessariamente revisões. Aqui a questão aqui a questão aqui não estou usando como conceito de revisão, entenda? Estou usando como conceito de apropriação do conhecimento, certo? De triagem do conhecimento no método 1, de apropriação do conhecimento no método 2 e de teste no método 3, tá certo? Eu sou o professor Pedro Castro. Se faz sentido para você esse vídeo, se é interessante para você, comenta aqui embaixo, por favor, e compartilha o máximo possível.